Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. De novo, a graça de Deus nos dá a possibilidade de vivermos um novo dia. Que seja um dia que nós saiamos dele melhores, que nós sejamos mais conforme a vontade de Deus. Hoje, nós continuamos a ler a carta de São Tiago e vai dizer assim: sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Como é que nós vivemos na nossa vida? Nós falamos muito, meus caros, muito. E quantas vezes o nosso falar não edifica? Existem alguns princípios que colocam o Senhor no Evangelho que é preciso que adotemos. Aquele de, se tem alguma coisa errada, nós falemos com a pessoa interessada. Jesus no Evangelho vai ensinar o caminho da correção fraterna. Teu irmão errou, vai falar com ele. Falar com o outro não adianta. Mas, além disso, o apóstolo vai dizer assim: devemos ser prontos para ouvir, porque o exercitar a escuta mesmo do irmão nos exercita para a escuta da palavra de Deus, e a fé vem pela escuta. Mas que devemos ser lentos, morosos para falar e para nos irritarmos. Por essa razão, rejeitai toda impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra. Então, o chamado à conversão, e talvez quando a gente fala de conversão, a gente começa a falar de coisas assim grandiosas. O apóstolo nessa carta, que como dizia Lutero, dizia palha, mas que é muito concreto. Ele vai dizer assim: rejeitai toda a impureza e todo o excesso do mal. Às vezes a gente pensa o caminho de fé que é somente a oração, o estar na igreja, e nós vamos nos descuidando dessas coisas que não são pequenas e que nos impedem de crescer humanamente, e assim impede também que nós sejamos capazes de uma vida de fé. Sabe, meus caros, as grandes coisas que nós erramos na nossa vida não é nas grandes questões teológicas, mas sim nas questões concretas do nosso dia a dia, da nossa vida. E então agora vem um conselho das partes mais famosas dessa carta. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Não basta que nós sejamos de missa dominical, de missa diária, que rezemos, que escutemos a palavra de Deus, mas devemos ser praticantes. A palavra de Deus não é para que nós escutemos para que outra pessoa possa viver, para exortar os outros a um caminho de conversão. Sejam praticantes. Então, ele vai usar uma comparação, né? Que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é como a pessoa que olha o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Mas a palavra de Deus, ela tem a força de nos colocar diante de nós mesmos com clareza, para que nós possamos avaliar a vida. Daqui está, meus caros, o valor da Lectio Divina. Então, de fazer um caminho de oração que é o confronto com essa palavra, para que essa palavra possa me edificar, para que essa palavra possa me transformar. Será feliz quem assim o faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião é vã. Como fazer? Sabe, tem pessoas que é tão fofoqueira que não serve a sua língua para outra coisa, mas não consegue se emendar, não consegue fazer uma avaliação, uma meia-culpa, que vive a vida o dia inteiro entre leva e traz. Refrear a sua língua. Dizia, insisto, essa carta, ela toca em temas muito concretos e que tem pessoas que vivem o dia para isso. Os meios de comunicação ainda potencializaram muitas vezes a fofoca, que é o dia todinho com mensagens e com falação sobre a vida alheia. E quem faz isso não percebe o quanto tem que mudar. Cria na sua mente um modo de pensar que todos os outros são culpados, mas que a própria pessoa não é culpada. A religião, se alguém pensa que é religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura, o que é? Então essa descrição do apóstolo é bela. Ele vai dizer assim: assistir os órfãos e as viúvas. Lembra que eu lhes dizia que essa carta tem uma grande atenção para com os pobres? E vai muitas vezes voltar a esse tema. Em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Essa é a religião verdadeira, não aquela da falação, mas a religião verdadeira é ter um espírito de amor para com os pobres e um espírito de santidade.
Hoje, o Salmo responsorial é o Salmo 14. Vai dizer: Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Quem é que pode morar na casa de Deus? E vai dizer uma série de características que deve ter essa pessoa. Aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça, pensa a verdade e não solta em calúnia sua língua. Continua: que em nada prejudique o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, querendo ganhar, nem se deixa subornar contra o inocente, prejudicando os mais fracos. Jamais vacilará quem vive assim. Salmo 114, meus irmãos, desculpe, Salmo 14 é um belo exame de consciência. Pegar esse salmo e confrontar a própria vida e ver aquilo que não está funcionando é importante. Hoje, a aclamação ao Evangelho vai dizer que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Essa sabedoria do Espírito que nós queremos é essa que nós vamos ouvir hoje no Evangelho. Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos e Jesus está na fronteira entre a terra dos hebreus e a terra dos pagãos. Começa uma sessão depois daquela sessão do pão que se encerrou com o Evangelho de ontem. Então Jesus está em Betsaida e algumas pessoas trouxeram-lhes um cego. Então esse cego precisava de ajuda. Alguém leva esse cego até Jesus. Jesus pegou o cego pela mão. Veja esse gesto de Jesus que toca. Pega o cego pela mão e leva para fora do povoado. É preciso que ele saia daquele lugar onde ele é o cego para fazer uma experiência de iluminação, para ser iluminado, para ter uma experiência de conhecer a luz. E agora então tem esse gesto de Jesus. Cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos. Já lhes expliquei que a saliva é um gesto que para aqueles povos pagãos era supersticioso, mas Jesus, para se comunicar, ele aceita até isso. Concede alguma coisa. Sabe quando eu estou aqui na igreja e vem as pessoas com coisas que eu vejo que são claramente supersticiosas? Se é uma pessoa de mais de vida de igreja, eu digo assim, olha, não pense assim, não é assim. Mas se é aquela pessoa que está começando, eu aceito. Tá bom, é isso que você pode oferecer ao Senhor, é isso que eu acolho. É isso que você está dando, comecemos por aí. E essa fé tem que ser purificada. Jesus então pôs as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? E este homem vai dizer: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr a mão sobre eles e ele passou a enxergar com nitidez. Veja que esta cura deste homem, diversamente das outras, ela é processual. Não via nada, vê um pouco melhor, depois vê nitidamente, sempre com a ação do Senhor Jesus. Isso é o percurso da fé. Lembram que o Evangelho de Marcos é o Evangelho para responder duas perguntas? Quem é Jesus? É aquele que se interessa por quem está sofrendo, que toca, que cospe, que tira para fora do povoado, que cura. E quem é o discípulo? O que devo fazer para ser discípulo? Deixar-me curar. E isso requer um processo. Não é que hoje eu já estou pronto, mas aceitar a processualidade da própria vida, o próprio limite, o próprio tempo. Isso não quer dizer esmorecer e levar as coisas assim de modo frouxo, com empenho, mas na certeza de que devo aceitar o meu ritmo, o meu tempo também, impondo uma determinação no caminho de conversão, até que eu possa ver com nitidez que o meu Salvador está do meu lado e ele me curou. Estou vendo com nitidez. O homem enxergava claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Naquele povoado ele fazia a experiência de cegueira. Agora você vai para casa, que é sempre o símbolo da igreja. Vai para a igreja, porque é ali que você deve compartilhar tudo aquilo que Deus fez por ti, que Deus fez pela tua vida. Hoje, continuando a eucologia, que é sempre aquela do domingo, então vai se dizer na oração da comunhão: ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu,
dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Nós provamos a alegria dos céus nessa liturgia, mas nós queremos não somente ficar aqui, vai chegar a vida eterna. Um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.